Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 55 do 7º ano e o assunto é Crise no Império, aumento do controle metropolitano. Aumento do controle de quem? Da nossa metrópole Portugal. Em relação a quem? A América Portuguesa, Brasil. Para o desenvolvimento desse assunto, temos os seguintes objetivos: descrever as reformas e a reorganização da exploração da América Portuguesa, com ênfase nos órgãos criados por Portugal. Recordar acerca do exclusivismo metropolitano. Isso a gente já estudou, nós temos que retomar esse conceito. Identificar no Tratado de Methuen, entre Portugal e Inglaterra, uma brecha no sistema colonial. Antes de mais nada, aquele lembrete de toda a aula que a professora já é chata de tanto falar a mesma coisa. Separe seus materiais para a aula de hoje. Você irá precisar lápis, caneta, borracha, caderno para as anotações das principais informações, mas também para a realização da atividade referente a esse assunto. E também, se você tiver em mãos o livro didático, ajuda e muito para a busca de mais assunto, de mais informações acerca desse conteúdo. Iniciando então de fato a nossa aula, para garantir os lucros com o comércio dos principais produtos agrícolas, a coroa portuguesa promoveu uma série de reformas administrativas e uma reorganização da exploração econômica aqui na América, no caso específico do Brasil. Aumentou o monopólio metropolitano e isso afetou diretamente quem morava aqui. Os colonos, quem morava aqui ainda ganhava com isso. Vamos conhecer então alguns desses órgãos que foram criados pela coroa portuguesa com o propósito de controlar melhor essa colônia que estava gerando, de certa forma, várias riquezas. Vamos lá, Conselho Ultramarino foi criado em 1642 e seria o responsável por ampliar o controle de Portugal sobre os domínios coloniais. Produtos como tabaco, que antes é comercializado livremente, passaram a ter o controle da coroa portuguesa. Já a Companhia Geral de Comércio do Brasil foi criada em 1649 e ela obteve o monopólio, o domínio do comércio. Quais seriam os produtos? O vinho, o azeite, a farinha e o bacalhau da região hoje entre o Rio Grande do Norte e o sul da colônia. Já a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, ela foi criada em 1682 e vai ser responsável por abastecer os proprietários do Maranhão com escravizados africanos. Essa companhia ela tinha o domínio de alguns produtos que eram comercializados na região: trigo, bacalhau e o vinho. Vou fazer um spoilerzinho, não deveria, mas essa Companhia de Comércio do Estado do Maranhão não cumpriu com essa questão de abastecimento dos proprietários que havia ali no Maranhão com escravizados africanos. Ela não cumpriu com esse objetivo. Logo, gerou conflitos na região. Revolta de Beckman. Nós estudaremos sobre ela. Inclusive, essa imagem seria uma produção artística sobre esse conflito que acontece na região, justamente sobre esse controle metropolitano na região que não cumpre com a sua função, enquanto os colonos que ali habitavam estavam cumprindo com a sua parte do acordo, a companhia não. Demais ações da coroa. 1696 é decretado fim da autonomia das câmaras municipais.
Lembram aquelas estruturas políticas que haviam sido feitas no processo ali de administração da colônia, que tivemos capitanias hereditárias, governo geral, haviam as câmaras municipais, certo? Então, fim da autonomia, elas não mandam mais. Quem manda agora? Os juízes de fora, que seriam agentes diretos do rei. A outra, houve um estímulo ainda para as manufaturas em Portugal e não aqui. Incentivo à organização de expedições na colônia em busca do que? Metais e pedras preciosas, com o propósito de sanar essa crise que estava afetando Portugal. Na realidade, afetando toda a Europa, mas Portugal com maior ênfase. Com essas iniciativas, é possível identificar o esforço de Portugal para tornar ainda mais forte o controle sobre o Império Ultramarino, em especial o domínio aqui sobre a América Portuguesa. E isso com o propósito de solucionar os graves problemas econômicos do reino. É importante relembrar que, desde o século XV, qual era o modelo político que vigorava nas metrópoles da Europa? Era um modelo baseado no mercantilismo e também na apropriação das riquezas dos seus domínios coloniais. Lembrem-se do mercantilismo, já estudamos quando a gente tratou sobre o antigo regime, composto de algumas características. Metalismo, o país mais rico é aquele que tem mais metais preciosos. A questão do exclusivismo metropolitano, que estudaremos ainda nessa aula. Balança comercial favorável, aquelas medidas para evitar a entrada de produtos estrangeiros no território para que houvesse esse protecionismo, diremos assim. Então, falando sobre o exclusivismo metropolitano, foi um instrumento utilizado pela metrópole, por Portugal, para a transferência das riquezas aqui das colônias para os estados europeus. Esse sistema, ele proibia todo tipo de produção manufatureira aqui nas colônias. Então, esse desenvolvimento industrial, comercial, enfim, era meio que barrado por esse exclusivismo metropolitano, que em alguns livros vocês encontrarão como pacto colonial. Além disso, havia proibição de livros e jornais e, assim, as colônias eram obrigadas a consumir produtos apenas da metrópole. Porém, esse controle acaba sendo intensificado, mas tem a brechinha que a Inglaterra encontra, que eu falei na aula anterior sobre a questão do comércio direto com as colônias e não mais por intermédio da nossa metrópole Portugal. Então vamos lá, Portugal vai intensificar o controle. Houve então essa intensificação e a elevação dos preços dos produtos estrangeiros. O acesso a esses produtos ficou ainda mais difícil para a maioria da população. Um exemplo era a questão do sal, que era um produto essencial, tanto para a conservação quanto para o preparo dos alimentos. Inclusive, nesse controle, nessa dificuldade para o acesso, algumas revoltas acabaram eclodindo em decorrência dessa elevação do preço das mercadorias. Um caso, a revolta do sal, que acontece em 1710, na região da atual cidade de Santos. Os acordos entre Portugal e Inglaterra levaram à assinatura do Tratado de Methuen em 1703, o qual abriu uma brecha no sistema colonial. Vamos compreender. Então, esse tratado entre Portugal e Inglaterra. Portugal solicita proteção militar e, com isso, concede vantagens no comércio de suas manufaturas. Em especial, eles venderiam seu vinho. Já a Inglaterra forneceria seus produtos têxteis, inclusive diretamente na América Portuguesa, no Brasil.
quais foram os resultados desse tratado. A Inglaterra aumenta os seus mercados consumidores e ainda acumula grande volume de capitais, que mais tarde esse volume de capitais, esse dinheiro, será utilizado na mecanização das indústrias. A Inglaterra, então, torna-se a maior potência europeia. Nesse processo, é esse dinheiro que vai ser utilizado para o início da Revolução Industrial, século XVIII. Burgueses enriquecidos vão investir em máquinas. Isso já é um spoilerzinho para um assunto lá do 8º ano, para vocês terem uma noção. E viram como é a situação de que alguns assuntos discutidos hoje serão pré-requisitos para o entendimento de próximos assuntos? Pense nisso e tente fixar algumas informações. Na próxima aula, nós iremos falar agora sobre as reações a esse controle comercial. E nós iniciaremos pela revolta de Beckmann, ou dos Beckmann, porque eram 2 irmãos. Falei para vocês que tem a ver com o contexto lá do Maranhão. Agora, nós iremos fazer a atividade referente a esse assunto. Como sempre, ela tem o propósito de revisar o assunto da aula de hoje e também fixar algumas informações para que elas fiquem na cabecinha de vocês, porque elas serão pré-requisitos para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula. Um abraço e tchau!